Fala galerinha, beleza? Aqui é o professor Júlio falando. Vamos resolver mais um problema de mecânica dos sólidos ou resistência dos materiais. Esse é o problema 1.1 do Hibbeler, a nona edição, adaptado, uma versão adaptada dele. O que diz esse problema? Nós temos aqui então um eixo que é suportado por um rolamento axial em B, no ponto B, e um mancal de rolamento no ponto C. Ele pede para determinar as cargas resultantes internas, agindo na seção transversal em E. Então, qual que são as reações internas aqui no ponto E, beleza? Para determinar esse problema, primeiro a gente precisa verificar que aqui onde é que a gente está fixando através desses rolamentos, ou seja, impedindo o movimento, aqui vão ser geradas reações que a gente precisa determinar. Então, nesse ponto B, como ele diz que é um rolamento axial, a gente vai impedir o movimento axial, portanto, vai surgir uma reação aqui chamada de Bx, ok? Da mesma forma, nesse sentido vertical aqui em B, vai surgir uma reação chamada de By, porque a gente está impedindo o movimento aqui no ponto B, tanto na direção axial como a direção vertical. Aqui da mesma forma em C, então nós temos esse rolamento, esse mancal de rolamento, que vai surgir uma reação de apoio chamada CY. Beleza? A primeira coisa que a gente pode fazer agora é calcular as reações de apoio. Iremos calcular no ponto B para que a gente anule esses dois momentos que essas forças irão gerar. Então, as reações de apoio vão ficar da seguinte forma. A gente vai usar a convenção aqui, anti-horário positivo, somatório dos momentos em relação ao ponto B igual a zero. Então, qual que são as reações que provocam um movimento de giro em relação ao ponto B? Se a gente olhar aqui, na esquerda, em relação ao ponto A, nós temos essa carga aqui, esse carregamento de 400 kgfm. Portanto, se eu estou aplicando uma força vezes essa distância, eu vou tender a girar esse eixo aqui, em relação ao ponto B, ok? Então, se a gente está girando aqui nesse sentido aqui, que eu estou indicando aqui com o meu mouse agora, é o sentido anti-horário, então o próprio sentido nessa convenção. Então, vou ter mais 400 kgfm vezes a distância em relação ao ponto B, do A em relação ao ponto B, 0,4 metros. Aqui, nós não temos, se nós movimentarmos, tendermos girar, em relação ao próprio ponto B, Bx e By não estão provocando momentos. Então, a gente pode vir aqui no ponto C. Essa força vezes a distância vai provocar um giro em relação ao ponto B. Ele vai tender a provocar um giro. Então, como que nós temos? CY vezes a distância. Qual que é o sentido de giro em relação ao ponto B? Se a força está para cima, então ele está tendendo a girar anti-horário também. Então, nós vamos ter mais CY vezes a distância, que agora é 0,8 metros. E nós temos a última força aqui no ponto D, que também está tendendo a provocar um giro em relação ao ponto B. Qual que é o giro agora, Se eu apontar os dedos na direção dessa força de 800 kgfm, ele vai tender a girar horário. Então, o horário, pela nossa convenção, é negativo. Menos 800 kgfm vezes a distância agora, que é 1,2 metros. Tem mais alguma força? Não tem. Então, portanto, agora é igual a zero. Então, se a gente resolver aqui, a gente pode isolar aqui o termo CY, Então, CY vai ser igual. Vai ser menos 800 vezes 1,2 metros, que eu vou jogar para o outro lado. 400 vezes 0,4, eu vou jogar para o outro lado, Esse aqui vai ficar positivo, esse aqui negativo. E depois eu vou dividir por 0,8. Resolvendo dessa forma, vai dar 1000 kgfm. Determinada essa reação em Y, a gente pode passar a calcular as cargas internas no ponto E, que são essas reações que vão ser provocadas em função desses carregamentos, By, Cy, Bx.
Realizando um corte na seção DE, a gente vai escrever as cargas resultantes, V, que é o esforço cortante, N, o esforço normal, e M, o momento fletor. E a gente vai calcular agora, vai escrever as equações de equilíbrio, né, em função, né, desta seção aqui DE. Portanto, né, a gente pode calcular aqui, determinar o somatório das forças em x, da esquerda para a direita é positivo, somatório das forças em x é igual a zero. Quais são as forças em relação ao eixo x, né? O esforço normal, apenas o esforço normal, portanto, igual a zero. A gente pode calcular também as forças, e deve, né, calcular as forças em relação ao y. De baixo para cima, positivo, a nossa convenção. Quais são as forças em relação ao eixo y? O esforço cortante, positivo, pois é de baixo para cima, correto? Mais CY, que é o 1000 kg/força, menos o 800 kg/força, negativo, pois ele está atuando de cima para baixo. E isso tudo é igual a zero. Então, portanto, nosso esforço cortante vai ser 1000 menos 800, ok? Vai dar 200, passa para o outro lado, né? Da igualdade, menos 200 kg/força. O esforço cortante, portanto, sinalizando que é negativo aqui, a gente adotou, né, ao contrário no diagrama de corpo livre. O esforço cortante, na verdade, está atuando de cima para baixo, de acordo com o resultado que a gente obteve. Podemos agora calcular o momento, que é positivo, né, no sentido anti-horário, somatório dos momentos em relação ao ponto E igual a zero. Quais são os momentos em relação ao ponto E? O próprio momento fletor, né, que ele vai tender a girar, então, no sentido anti-horário. A gente pode botar menos M, ok? Essa força aqui de 1000 kg/força vai tender a girar no sentido anti-horário, vezes a distância, né? Então, é positivo, porque a nossa convenção anti-horário é positivo. 1000 kg/força vezes a distância, 0,4 metros. E esse aqui vai tender a girar no sentido anti-horário, né? Então, vai ser negativo, menos 800 kg/força vezes a distância, que é 0,8 metros. Tudo isso aqui é igual a zero. Portanto, a gente pode isolar o momento fletor, que ele vai ficar igual a quanto? Momento fletor, M, vai ser igual a menos 240 kg/força vezes metro. Negativo, então, significa que no diagrama de corpo livre, né, a gente vai ter um momento que ele deveria estar escrito, né, na verdade, dessa forma aqui. O momento seria, né, anti-horário, assim como a convenção aqui, né, que a gente adotou. Beleza? Então, essa é a solução do problema 1.1. Até a próxima.